Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então vamos ver a nossa palavra de Deus no Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Amém. Diz assim a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém, pode sentar. Não é exatamente esse versículo, é daí que nós vamos partir com a mensagem central, mas não é a exegese especificamente desses versículos. Mas ela que vai nos dar a mensagem. A partir dela é que nós aqui, Deus nos abençoou com a palavra. E ela fala bem claro, aquilo que nós vamos falar, ela vai confirmar. Aqui, em breves versículos, como eu disse, não falando, não pregando sobre esses versículos, mas está falando de que exatamente do final, né? Ali vem o que vai acontecer, os mortos, o mar vai devolver e tal, aí vão ser julgados segundo as suas obras e tal, e tal, e tal. Então nós podemos ver logo aqui, aí nós podemos, daqui, nós podemos dizer que só tem dois lugares, né? O céu e o inferno. Aqueles que vão estar com Deus e aqueles que vão para o lago de fogo, né? E hoje é exatamente essa palavra que Deus nos deu para a gente ter algum conhecimento a mais, né? Sobre o que se fala sobre o inferno, né? Eu creio que com a iluminação de Deus, do Espírito Santo, nós vamos aprender um pouco mais sobre esse terrível lugar. Que as pessoas falam, mas falam sem conhecimento, né? As Escrituras Sagradas, principalmente no Novo Testamento, ela deixa claro, ela indica várias situações e lugares que são definidos como inferno. A gente tem que partir para a Bíblia. Vai falar alguma coisa, é uma palavra bem comentada, bem polêmica. Então, o que a Bíblia diz do inferno, né? O título dessa pregação é isso. O que as Escrituras definem como inferno? O que as Escrituras definem como inferno? A Bíblia. Um diz que é isso, outro diz que é aquilo. Mas a Bíblia Sagrada é quem nos diz exatamente o que é o inferno. Em várias situações. Em Mateus 5:22, diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, Deus já deu uma definição aqui de inferno. Ele já relacionou a fogo, inferno de fogo. Mateus 18:9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno de fogo. Então é a Bíblia que está dizendo, né, que aquele que está em pecado, quando for no dia, se permanecer no pecado, vai ser lançado no inferno de fogo. Não fala nada aqui intermediário. Veio o dia do julgamento, é céu ou inferno.
Inferno de fogo aqui refere-se à palavra Geena. Acho que vocês já ouviram falar. Quer dizer, é o vale de Inom, né, que está na Bíblia. Esse vale, quando a gente vê na Bíblia, era um lugar que era fora de Jerusalém e era usado como depósito de lixo, onde o fogo nunca se apagava, queimava constantemente, incinerando restos que eram jogados ali. Então você veja que relação fala, né? Lago de fogo, inferno de fogo. E esse Geena, que era o vale de Inom, era chamado assim de inferno, e era aquele depósito de lixo. O fogo nunca se apagava. Era 24 horas do dia aquele fogo ali. E as coisas eram jogadas ali. Então, nós já vamos tendo, segundo a Bíblia, há uma indicação do que Deus quer dizer como inferno. Ele usou essas figuras de linguagem para a gente ter uma noção do que é o inferno. Já podemos, então, deduzir claramente que o inferno, né, já podíamos dizer. O que Deus quis dizer com isso? Que o inferno é um depósito de lixo humano, onde o fogo nunca se apagará. Porque o vale de Inom, que era o Geena, que é inferno, foi chamado de inferno por isso. Porque tudo que não prestava era jogado lá e queimava 24 horas. E o inferno, o que é um inferno? O inferno é um vale de Inom. O inferno é um lugar, um depósito de lixo, só que de lixo humano, que vai queimar ali por toda a eternidade, que nunca se apagará. Esse lugar infernal, que era fora de Jerusalém, depois ele foi usado também para sacrifícios humanos. Olha aí, chegou lá onde eu falei, que eram queimados no fogo, principalmente durante os reinados de Acais e Manassés. Como são afirmações que a gente tem, que pode gerar dúvida, então eu vou para a Bíblia, para dizer que está ali na Bíblia o que nós estamos afirmando sobre o inferno. 2 Crônicas 28, 1-3. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do Inom, está vendo? Queimou lá no vale de Inom, no Geena. E queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Ele fez o que o mundo fazia. Deus tirou aquele povo, né, idólatra do meio de Israel, os gentios. Aí um cara que é rei de Israel vai lá e faz a mesma coisa. E sacrificou os filhos ali no inferno, naquele depósito de lixo humano. Segunda Crônicas 3, 1 e 6. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. 55 anos, foi o rei que mais reinou. E foi o que mais fez ruindade. 55 anos, nenhum reinou mais que ele. Mas é difícil ter encontrado um tão ruim como esse cidadão. Queimou seus filhos como oferta no vale de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Quer dizer, o cara era desmantelado, fazia tudo que não prestava. Interessante que tem muitas coisas aqui que Deus abomina e que as pessoas que se dizem religiosas faz. Você pode ver, a maioria das pessoas que são religiosas, se disser assim, ó, tem uma cartomante ali que está adivinhando tudo, o cara vai lá. O espiritismo, Deus condena claro, a consulta aos mortos, a necromancia. Deus abomina. E as pessoas, muitas pessoas que se dizem religiosas vão lá escutar os espíritos. Cara, não são espíritos, né? Pastor, eles falam. Mas são demônios imitando
a pessoa que já foi. Isso a Bíblia deixa bem claro, né? O Novo Testamento define o inferno como lugar em que habitarão aqueles que receberão o castigo eterno no julgamento de Deus, sendo esta a última e definitiva morada dos pecadores renitentes, né? Os obstinados, contumais, aqueles pertinais, teimoso. Escuta, mas continua com o mundo dentro. Continua provocando Deus a ira. Através do profeta Jeremias, Deus nomeou aquele lugar também de o Vale da Matança. Veja bem, inferno, Vale de Inom, Geena. Aí Deus também chamou de Vale da Matança, simbolizando o terrível e insuportável julgamento de Deus, sem nenhuma misericórdia, depois que nós nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Jeremias 7, 31, 32. Edificar os altos de Tofete, que está no vale de Inom, para queimarem a seus filhos e suas filhas. O que nunca ordenei, Deus dizendo, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do Inom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Então Deus chama aquilo de vale da matança. Era onde ali era sacrificado pessoas, ou seja, um verdadeiro inferno. Você tem ideia do que é inferno na Bíblia. Mateus 25, 41 a 46 diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Isso aqui é no dia lá, né? Vai chegar, partiu todo mundo. Aí o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vocês vão para o inferno, fogo eterno. Deus vai dizer um dia. Não tem negócio de lugar intermediário, não. Vocês vão saber onde é que eu quero chegar. Partiu, meu irmão, é céu e inferno. Qualquer coisa contrária é mentira. E nós vamos confirmar isso aqui na Bíblia. Está bem claro. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tem um lugarzinho preparado lá para o diabo, seus anjos e os discípulos do diabo, né? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, irão estes para o castigo eterno, para o fogo eterno, para o lago de fogo e enxofre. Esse é o inferno. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então Deus vai chegar lá e vai determinar: vocês da esquerda para o inferno, vocês para a vida eterna. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia confirma claramente. Nós vimos aqui em Apocalipse 20, de 11 a 15, ele diz assim, lá no 20, 13, deu mal os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. Coisa tremenda, né? Tem que crer no poder de Deus, né? O cara morreu no mar, caiu o avião, nunca achou. Sabe o que a Bíblia diz? No dia do juízo, do julgamento, o mar vai devolver. Aquele cara vai sair. Onde ele estiver, caiu num vulcão, todos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Mas eles vão ressuscitar. Eles vão receber o veredito. Eu vi um pastor pregando, porque eu acho abominável o sofisma, sabe? A apologia. A palavra de Deus, ela não é relativa, ela é absoluta. Ou
pregue o que está, cara, ou não pregue, mas não ajeita a coisa. E era num velório. E ele foi com a palavra até bem. Aí ele disse assim, porque todos nós vamos para a eternidade. Todos nós. Logicamente, ele pastor, tinha famílias que não eram cristãs, crentes, né? E ele muito, né? Muito político, falou uma meia-verdade, né? Todos nós vamos para a eternidade. E ele, capaz, não vai dizer não? Aí ele parou por ali. Ele não disse que uns vão para o fogo eterno e outros para a vida eterna. Aí o que é que ele fez? Está o pecadorzão lá, o cara disse aí, ó. Nem precisa ser como esses crentes doidos. Não se prostitui, mas não vão para o portal, não sei o quê. Aí, ó, o pastor mesmo disse, todos nós vamos para a eternidade. Mas o abençoado não disse, né? Que uns vai para a eternidade no fogo, no inferno, e outros para a vida eterna, na glória com Deus. Ele diz assim, ó, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Devolveu tudo. Reaparece tudo. Aí diz assim, ó, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. E foram julgados um por um. Ressuscita, cara. Não tem um que não ressuscite, não. Mas um vai para o inferno e outros para o céu. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Aí ele diz assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Porque você morreu a primeira, aí você ressuscita. Aí você morre a segunda, lago de fogo. Ou então, vida eterna. Mas todos ressuscitarão. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, se você não foi inscrito, interessante, repare o detalhe, né? Que a palavra usada é inscrito, não é escrito. Muita gente fala escrito, se você tiver escrito, não é não. Apocalipse 20:15 diz assim, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Inscrito quer dizer registrado, assentado, incluído para alguma coisa ou propósito. O que é diferente de escrito, né? Que é um escrito qualquer no papel. Você pode escrever seu nome aí dizendo que está no livro da vida. Não, mas você tem que ser inscrito por Deus. Se você escrever num papel que você vai fazer certo concurso e não for inscrito para o concurso, certamente você não poderá fazer o referido concurso. Se você ou alguém escreve num papel que você está no livro da vida, não quer dizer nada. Mas se o dono do livro te inscrever, te incluir naquele livro, então você estará realmente salvo. Aí tem muita gente que diz, eu estou inscrito. Não, meu amigo, não é assim não. Você tem que ser inscrito. Deus olha para você e Ele faz a tua inscrição para a salvação. Se Ele não fizer a sua inscrição, se o dono não fizer a sua inscrição, você não vai entrar no livro da vida. E o que é que diz que não está no livro da vida? Fogo eterno. Quer dizer, é muito mais sério do que a gente imagina. Deus ainda no Novo Testamento, agora através do livro de Judas, define o inferno como lugar onde predomina. O livro de Judas, logicamente não é o Judas Iscariotes, né? Que traiu a Jesus. É outro Judas. Naquele tempo, na Bíblia, os nomes eram muito repetidos. Então, Deus define o inferno como um lugar onde predomina o fogo e a escuridão. Interessante, né? Como é que pode? Onde tem fogo, tem claridade. E como é que pode? Ah, pensou, um fogo que não clareia, faz só queimar? Porque você ser queimado no claro é ruim, mas no escuro, meu irmão, tu já pensou? É muito pior. Judas 1:5-7. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas,
que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Não foi isso que aconteceu? Deus tirou da terra do Egito. No deserto, ele eliminou uma geração inteira que não creu. Então você está andando com Deus na igreja, não quer dizer que você está salvo não, rapaz. Quer dizer que você vai entrar na terra, não. Porque ele tirou o povo do Egito, levou no deserto. De manhã o povo era guiado por uma coluna de nuvem. De noite por uma coluna de fogo. Deus mandou o maná do céu. Deus fez sair água da pedra. Deus fez tudo, mas Deus matou uma geração inteira. O percurso do Egito para a terra prometida, andando normalmente, levaria no máximo 4 meses. 4 meses. Eles levaram 40 anos. Morreu uma geração inteira dos que não creram. Eles não estavam inscritos. Eles não creram. Então, caminhar. Eu estou com o povo de Deus. Se você não está conforme a vontade de Deus, não adianta caminhar com o povo de Deus. A salvação é individual. Destruiu depois os que não creram. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então vai ter o juízo do grande dia, todos vão ser julgados. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Deus é muito claro na Bíblia Sagrada, quando Ele nos dá o conhecimento do assunto, contextualizando. Ainda Judas 1, 12 e 13 diz assim: estes homens são como rochas submersas. Presta atenção, o que são pessoas que muitos deles se dizem cristãos? Fazem assembleia, estão na igreja pulando, festa de fraternidade e tal. Deus diz assim aqui em Judas 1, 12 e 13: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então Deus disse, primeiro é fogo, agora é negridão das trevas. Fogo e escuridão. Então o inferno é um lugar onde predomina isso, fogo e escuridão. Para quem? Para quem? Olha que coisa tremenda, rapaz. Judas. Esse livro foi escrito no 1º século. Se não me falha a memória, no 3º do ano 30 em diante. No 1º século. Agora, veja que coisa tremenda. O que é que ele diz aqui? Olha se ele não está falando desses mercenários, desses lobos com pele de cordeiro, desses imundos que se dizem pastores hoje estão nos púlpitos. Olha só isso aqui, pastores que a si mesmos se apacentam. Está apacentando é ele, enchendo o bolso dele de dinheiro. Agora, porque tem um povo que gosta disso, porque está lotado, é 3, 4 mil, 5 mil membros. Tem deles que fazem culto de manhã, culto de tarde, culto de noite, porque a gente besta demais para ele enganar. Agora, não tem lugar maior no mundo do que o lago de fogo e enxofre. Porque é para muita gente, meu irmão. Outra coisa que você deve dizer, o que você sabe do inferno? Você diz que é a maior coisa que tem no mundo.
O bicho grande é o inferno. Pensa no espaço grande, o inferno. Porque a Jerusalém que Deus diz que vai criar para nós, ela é pequena. Ela é pequena. Sabe por quê? Porque vai caber bem poucos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Escolhido para quê, meu irmão? Para ser inscrito no livro por ele. E muitos são chamados, muitos estão nas igrejas. Muitos se dizem cristãos, muitos se dizem santos, muitos dizem salvos, ó, salvos. Ó, surpresa desagradável. Olha aqui o que eles fazem. Olha, isso não é as igrejas de hoje, ó. Olha aqui, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. O bicho sem nenhuma vergonha. Ele não sabe o que é vergonha não, rapaz. Aí bota aí no Facebook, andando lá nos Estados Unidos. Um dia desse era liso. Eu conheci. Hoje está rico, milionário. Andando nos Estados Unidos, lá passeando. Não sei de que lá. Chamando os outros de besta. E o bom é que tem um colega meu, já contei essa história aí para mim. Aí, rapaz, pastor lá nos Estados Unidos com teu dinheiro abestado. É com teu dinheiro, tu não está lá? Não acha ruim não, cara. Tu está lá, está dando dinheiro a ele. Está te fazendo de besta, desfilando, ainda bota na internet. Já podia pelo menos ter descrição, né? Mas não, chama os outros de besta, ainda divulga nas redes sociais. Um pai de chiqueiro acompanhado de um bando de bode. Imagina a catinga de uma igreja dessa. Imagina a catinga dessa sinagoga do Satanás por aí. Se diz igreja... Aqui não sou eu que estou dizendo não, aqui é Deus, ó. Pastores que a si mesmo se apacentam. Nuvens sem águas, ó. O bicho não tem nada para dar a ninguém, cara. Nuvens sem água. Impelidas pelos ventos. Deus diz que eles são árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas. O cara está em plena estação de fruto, ele está com a igreja, ele está com 5 mil membros, mas não tem um fruto. Um fruto que vá para o céu. Ele está em plena estação do fruto. Ele está ali com o púlpito, ele está ali com a igreja, mas está desprovido de fruto. É o que Deus diz. Duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Oh, Deus maravilhoso. Capaz diz que eu falo nada, eu não falo nem a metade do que Deus chama essa coisa. Isso é uma súcia. Isso é uma súcia. Esses caras que estão nos púlpitos hoje. Isso devia ter lei para prender esses bandidos. É por isso que eu quero o culto direto. Que é para eles escutarem isso, terem mais raiva de mim. E de Deus. Que é Deus que prega, eu só estou repetindo. Eu sou bem mandado. Eu sou bem mandado. No púlpito eu sou bem mandado. Fora daqui eu agrado todo mundo. Eu faço o que eu puder. Agora no púlpito eu sou bem mandado. O que Deus manda dizer, eu mando. Eu faço. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes, para quais... Agora, tem uma coisa. Sepulcro caiado. Pastor passeador dos Estados Unidos com o dia dos bodes. O que tem esperado para você, aproveita aqui. Porque aqui tem assim, ó. Para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Prepara o lombo, pastor. No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, Deus descreve o inferno como lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8, 11 e 12. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui eu vou dizer o contexto aqui. Olha, vocês viram aqui que ele diz que muitos vai vir do Oriente, do Ocidente, vai se sentar na mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Porque você viu naquela parábola do Lázaro, né, e o rico? Quem foi que recebeu? Ele vai para o seio de Abraão. Estava lá. Quando a gente for, está aqui, a gente vai sentar na mesa de Abraão, Isaque e Jacó, nossos pais, né? Os patriarcas, lá no reino dos céus. Aí Deus diz assim,
em Mateus 8,12. Ao passo, presta atenção, ao passo que os filhos do reino, está vendo? Os filhos do reino, muitos que estão na igreja, serão lançados para fora, saia, imundo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando você faz uma exegese mais profunda, desse choro e desse ranger de dentes, ele não é com relação à dor, não, é a ódio. A ódio. Porque o cara está na igreja, ele não tem ódio de mim quando eu prego assim. O mesmo ódio vai ter quando Deus expulsar. O cara chega lá todo, Senhor, eu preguei no teu nome. Rachica labachira canabaiacaia. Aí Deus vai para lá, Satanás. Para fora, não tem negócio de cantar na baixura e andecaia, não. Eu sei falar essas línguas tudinho. Fosse para mentir, para enganar, menino. Pense. Quando eu era do mundo, era conhecido como pé de ouro. Dançava, que era uma beleza. Aí eu não vou saber sapatear, como esse abestado. Sapateava, andava na ponta dos pés como bailarina. Fazia tudo para ganhar dinheiro dos abestados. Que é o que eles fazem no púlpito. Bando de marqueteiro. Grita, rola no chão, faz tudo. Dia desse chegou no hospital. Levou um empurrão na igreja, tacou a cabeça no chão. O irmão estava lá com uma pessoa, tinha chegado uma lá. Porque o pastor lá empurrou a pessoa tacou a cabeça no chão lá. Porque tinha que cair. Ele pisa no pé e empurra. Aí eu estava na reunião de oração com a Rosana, aí a Rosana veio me dizer, vamos embora daqui. O cara chegou para a Rosana e pisou no pé dela e empurrou para ela cair. Eu digo que você não tacou a mão no pé do vidro dele, pai. Ele pisasse em cima, opa, meu irmão, foi para me segurar. E me chamasse. Está cheio. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E é um choro e ranger de dentes de ódio, de revolta. Porque pensava que estava no céu e foram botados para fora. Esse choro e ranger de dentes, quando você vai para o contexto, para a exegese, não é de dor, não, é de ódio. Ódio. Rangendo os dentes com ódio, porque foi botado para fora. Mateus 13, 41, 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aí o que Deus vai fazer? Vai mandar os anjos, ajunta os escândalos, tudo que eles estão fazendo aí, nos bastidores, que eu conheci bastidores dessas igrejas. Eu conheci. O negócio é imundo, meu irmão. Deus vai juntar todos os escândalos e os que praticam iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 49, 50. Assim será na consumação do século. Sabe o que é a consumação do século? É o fim do mundo. Esse termo quer dizer consumação do século. Porque o tempo de Deus não é o nosso. Dele é o Kairos, o nosso é o Cronos. Na consumação do século, quando terminar, quando Deus vier para o juízo, o que vai acontecer? Diz aqui, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse é que é o problema. Muitos foram chamados do Egito, poucos entraram na terra prometida, a maioria morreu. Muitos estão nas igrejas, chamados, poucos vão ser escolhidos para serem inscritos. Mateus 24, 48 e 51. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos citar mais um versículo de Mateus 25, 39, 40. Porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Também, numa rápida explicação, quando ele diz,
porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui humanamente é difícil explicar, né? Porque como é que você vai tirar uma coisa de uma pessoa que ela não tem? Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Logicamente, Deus está falando aqui da santidade, do relacionamento primeiramente. Ora, você colocando dentro do contexto, dentro da exegese, né? Porque a todo o que tem se lhe dará. Eu tenho Deus, eu busco Deus, e eu vou receber mais, eu vou receber o reino dos céus. E terá em abundância, porque eu tenho e vou receber mais. Porque eu tenho Deus, eu busco Deus, eu tenho oração, eu tenho consagração. Aí eu vou receber mais e vou ter em abundância. Mas ao que não tem, o cara que não tem nada, o cara não quer conversa com Deus, o cara não tem relacionamento com Deus, até o que tem, a vida dele será tirada. Ele não tem, eu tenho vida aqui com Deus, ele vai me dar mais em abundância, ele vai me dar a vida eterna. O cara não tem vida com Deus, então até o que ele tem, que é a vida na terra, vai ser tirada. É isso que quer dizer isso aqui. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não faz nada. Ovelha gorda tem que ir para o abate. A Bíblia diz que quando a ovelha está gordinha, ela tem que ir para o abate. Nós temos é que estar na luta, na batalha. Cristianismo, esse engano de prosperidade pregado aí não. Meu. Cristianismo é luta. Cristianismo é amor verdadeiro. Cristianismo é santidade. Cristianismo é fidelidade. Cristianismo é renúncia. É isso que é o ser cristão. Né, o que estão pregando, é tudo bom, tudo maravilhoso. Tudo é os crentes nesse miojo. Vem liso de repente, fica rico. Porque o demônio disse que ele ia enriquecer. Já em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e em 2 Pedro, eu citei e pedi a Deus para me dar vários textos da Bíblia, que é para a gente saber que eu não estou dizendo aqui ponto de vista meu, não. Estou falando de uma coisa muito séria, dizendo que é um inferno. Então eu tenho que fundamentar. Porque o cara diz, eu aceito, ou então se eu sou contra a Bíblia. Acabou. Por isso que Deus, com graça, me deu essas citações todas. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, em 2 Pedro. Vamos ver para 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e a épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Uma explicação rápida. Não vou falar de tempo. Jesus volta hoje. Ele não disse quando. Ele vem como ladrão de noite. Quem é que sabe a hora que o ladrão vem de noite? Ninguém sabe. Ele quer dizer isso. Ore e vigie, porque de repente ele vai chegar. Jesus pode voltar aqui agora, pode voltar de madrugada, amanhã. Ele não vai dar sinal. Os sinais estão na Bíblia. Quando andarem dizendo, como estão dizendo por aí, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar luz. E de nenhum modo escaparão. Eles estão dizendo, estamos salvos, está tudo bom, Deus é bom, eu estou rico. De repente, quando Jesus vier, aí vai ser destruição. Aí eu quero ver onde é que vão botar o dinheiro roubado, o dinheiro amaldiçoado, a riqueza, as casas. Eu quero ver. Por isso que eu uso isso aqui para Deus. Quer isso acabar. Eu não levo nada daqui. Se eu não usar isso aqui para Deus, é mesmo que nada. Tudo meu eu uso para Deus. Se eu não usar para Deus, eu não quero. Se eu não servir para servir a Deus, eu não sirvo para nada. Esse é o pensamento que o cristão deve ter. Pastor, a igreja é na sua casa? Não, senhor. A igreja não é na minha casa, não. Eu moro na igreja. É diferente. É diferente. Pensou? Deus morar comigo? É um negócio. É eu que moro com Deus. Isso aqui é dele. Por isso que eu abro as portas.
E é bíblico, porque a igreja primitiva era assim, nas casas. Depois ficaram fazendo esses templos faraônicos aí, para roubarem o povo. E nós só vamos sair daqui quando Deus mandar. Também aqui. Aqueles que querem estão recebendo tudo de Deus aqui. Para que eu vou fazer um templo faraônico? Para que eu vou não. Isso aqui não é meu. E vai ser destruído, vai voltar, vai ficar no pozinho. Não vai sobrar nada desta casinha aqui, nada. Então eu tenho que resguardar e exorto a você a investir no céu. No céu. Onde o tesouro lá, o ladrão não rouba, a traça não corrói, o ferrugem não pega. É o que Deus diz na Bíblia. 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando o céu se manifestar, do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Presta atenção, Deus primeiro disse que o que vai acontecer com os desmantelados, né? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto aqui dá para dar luz, e de nenhum modo escaparão. E nós, atribulados, lutando contra o pecado, o mundo inteiro contra a gente, porque pense o que se levanta contra a igreja que quer ser séria, é um negócio assim muito, muito, muito sério. Mas Deus diz assim, ó, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Aí vai acabar a minha tribulação, vai acabar a minha preocupação. Enquanto eles vão para o laguinho de fogo, aí eu vou para o bem refrescante, né? Nova Jerusalém. Vou estar lá com Jesus e os anjos do seu poder. Ele diz assim, ó, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, olha aqui, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Tomando vingança. Deus diz que Ele é o vingador. Você já pensou, rapaz? Olha o Deus de amor. Olha aqui o Deus de amor. Deus é amor. Eles só dizem isso. Deus é vingador. Está aqui na palavra. Olha, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. É muito tremendo, rapaz. Acabar de dizer que eu sou duro. Eu sou duro. Sou não, rapaz, eu sou bem mandado. Tem raiva de mim não, tem raiva de Deus. Tem raiva de Deus, é Ele que está dizendo. Olha o que ele diz mais, pensa que parou? Não. Lá no versículo 9, do capítulo 1, de 2 Tessalonicenses, diz assim, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Porque as pessoas creem também através do nosso testemunho. Vê a vida do pastor, vê. A maioria entra aqui, porque está cheio de imundo por aí. Agora aqui é lugar de juízo. Aqui é lugar de juízo. O cara vem aqui com essa palavra. Tem muita gente que era melhor não ter vindo para cá, não ter conhecido a Siloé. Porque ele vem, aí ele olha para mim e diz assim, isso é igual aos outros. Tem coisa por trás. Aí fica, aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Não encontra nada, sai calado. Mas sai sabendo que tem um lugar que adora a Deus. Tem um lugar que teme a Deus. Tem homens que se submetem a Deus e vivem segundo a vontade de Deus. Não são iguais esses sepucaiados que estão nos púlpitos por aí, não. Esses mentirosos, mercenários. Sai daqui com jugo. O que não se converte, sai com jugo, vai pagar caro. Porque conheceu. Saiu por quê? Porque não quis se enquadrar? Ah, então você vinha só acusar? Vinha só apontar? É isso aí. Acontece muito disso aí. Por isso que tem gente que não quer pisar nem no portão aqui.
E eu dou graças a Deus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Deus vai ser glorificado em nós, e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Segunda Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, presta atenção, meu irmão. Rapaz, isso aqui é um negócio muito... Acaba duvida porque quer. Ele diz assim, ora, os céus que agora existem, o céu, que agora existe, e a terra também, o céu e a terra, pela mesma palavra, pela palavra de Deus, para ficar bem explicado, têm sido entesourados para fogo. Ou seja, casinha aqui, ó, toda preparada para o fogo. Nós vamos ser julgados. Tudo se acaba. Tudo. Você troca Deus pelo carro, você troca Deus, no dia que você for, você não leva nada. Nada. Olha aqui, olha aqui. Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Destruição total, não fica para contar a história. Tudo entesourado, guardado ali por Deus para o dia do juízo. É muito sério. Mas declarando ainda a situação terrível e insuportável do inferno, no Evangelho segundo Lucas e em Apocalipse, o Senhor também define o inferno como lugar de tormento eterno. Hoje vocês vão saber o que é inferno. Hoje nós vamos aprender o que é inferno. Estamos aprendendo. Lucas 16, 22, 24 diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Diz que a gente vai para o seio de Abraão? Enquanto a gente vai para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Interessante, ó. Já parar para você ver aqui. O mendigo, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Já o rico não diz a mesma coisa, ó. Morreu também um rico e foi sepultado. É como se o mendigo, ele não fosse sepultado. Ele foi direto para o seio de Abraão. Está dizendo o quê? Que o nosso espírito não vai, nossa alma não vai. Vai direto para Deus, para o seio de Abraão. Olha aqui. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ora, Lázaro deitadão lá nos braços de Abraão. Então, clamando, disse: olha, o rico. Olha o que foi que ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Interessante. O texto continuando, ele diz: Pai Abraão. Você sabe o que Abraão diz? Filho. Não diz que não é filho, não. Não diz que é filho, não. Ele não diz assim: você não é meu filho, não. Era, mas ele não era filho de Deus, era filho de Abraão. Porque todos nós somos filhos de Abraão. Tanto os que vão para o inferno, como os que vão para o céu. Porque Abraão foi o homem que Deus escolheu para entregar a linhagem de Jesus. Então Abraão teve Isaque, que a Bíblia diz que é o filho da promessa, e teve Ismael, que foi o errinho de Sara, né, que entregou lá a serva Agar para quebrar o galho de Abraão. Aí ela teve Ismael. Então esse rapaz era da linhagem de Ismael. E ele foi para o inferno. Então ele era filho de Abraão, ele não era filho de Deus. Abraão não podia negar, né? Não, meu filho, você recebeu lá na terra, você não quis se ajeitar. Olha Lázaro era mendigo, sofreu lá, mas agora está recebendo a parte boa aqui, meu filho. É exatamente isso aí, que muita gente vai sofrer, muita gente vai ter essa surpresa. O cara mandava e comandava, era o reizão aqui,
Quando chega lá, é fogo. Molhe a ponta do dedo, rapaz. Bota aqui nos meus lábios. O negócio aqui está quente. O negócio aqui está quente. O Emerson está lá em Teresina, pastor, é quente. Eu digo, se aprume para ficar em pé, porque pior do que isso aí é o inferno. Teresina é quente, Emerson? Você não viu? Não queira ver o inferno, meu irmão. Porque se tu não está aguentando Teresina, esse tanto o irmão disse, rapaz, que calor, eu digo, é uma frente fria que veio de Teresina. A frente fria. Veio de lá para cá. Tem que aguente. Emerson, tu te agarra com Deus aí, Emerson. Tu não erra, não. Porque quente é o inferno. Pastor, eu digo, eu estou falando sério. Ele vai escutar essa pregação. Porque o inferno não é brincadeira, não. Todo mundo fala, mas não sabe o que é, não. Apocalipse 20:10. O sedutor deles, olha, quem é que seduz esses homens? Quem é que seduz essas mulheres? O diabo, meu irmão. O caba que vive no mundo, o caba que vive em pecado, o caba que desagrada a Deus, o caba que não conhece o evangelho. Ele é seduzido pelo diabo. Você sabe o que é? É porque a gente não pode pregar como é, com tudo que Deus manda, e todas as, porque senão a gente conhece o dia. Mas tem coisa que eu não posso deixar de dizer. O que é que ele diz? O diabo, o sedutor deles. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o diabo não te obriga. Tu vai porque tu quer. Porque maior é o Espírito de Deus que está em você do que o diabo que está no mundo, a Bíblia diz. Agora, vocês caem na sedução do diabo. Aí é diferente. Mas obrigar, não. Não. Ele me obrigar a pecar, o diabo me fazer pecar na marra, faz, não. Só se eu largar o Espírito de Deus, ele me seduzir. Antes de Jesus, não tinha jeito. Quando Adão caiu, nós fomos para as trevas, nós perdemos toda a liberdade. Nós ficamos acorrentados ao diabo. Então, nem que eu não quisesse, eu pecava. Quando Jesus veio, ele pagou o preço da minha prisão. Está certo? Jesus foi lá e pagou. Deu lá o meu habeas corpus. Aí eu fiquei livre. Mas, ainda no mundo em que o diabo reina, aí ele vai tentar fazer minha cabeça. Ele não pode mais, eu não estou mais preso por ele. Porque Jesus me libertou, pagou minha conta, minha fiança. Ele pagou o que eu devia. Saia da cadeia, meu filho, saia, agora você não precisa mais ficar aí não, saia. Aí eu fui liberto do pecado. Então tem muita gente que sai do pecado, porque Jesus tirou. Mas o pecado não sai dele. E ele aceita. Porque ele só faz seduzir, ó. Ele não mais obriga. Quem tem Cristo, o diabo não pode forçar, mas ele é sedutor. Ele vai se chegando, ele vai devagarzinho, e vai. Por isso é que eu digo, cuidado, rapaz, com os começos. Cuidado com os começos. Quando Deus diz, olha, se a tua mão direita te faz pecar, é melhor tu cortá-la. É melhor você entrar no... Corta e lança fora, porque é melhor você entrar maneta no céu do que no inferno com as duas mãos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, meu irmão, é isso que eu digo. Você está de... Aí, pastor, proíbe televisão. É porque o diabo gosta de distorcer. Mas você não consegue assistir uma televisão. Se você está na televisão, aqui de madrugada, passou um filme de sexo, passou um filme de moralidade, e você não vai conseguir mudar aquele canal, porque acontece comigo, rapaz. Acontece comigo. Rosana bota lá no jornal, até não sei que hora depois que a gente... Quando ela está mudando aqui, pufo, é inevitável. Aí eu penso logo, oh meu Deus, do jeito que aconteceu aqui, com certeza está acontecendo com um bocado de gente. O que tu faz? Tu fica lá. Então para que tu vai ligar a televisão de madrugada se tu não consegue sair do canal, rapaz? Se tu me disser o que tu vai fazer, eu digo como é que termina. Aí o que acontece? Fica lá, o diabo te seduz, tu gosta, termina, tu vai para o banheiro e tome masturbação. Pronto, caiu, depois quer morrer. Pois corta a televisão, rapaz. Corta a televisão. Tem cadeira não? Tem um pedaço de pau no teu quarto não? Mete no ouvido dela, papoca ela, desgraça, tu não me faz mais pecar. Pronto, cortou a mão, cortou o braço. Entra no céu sem saber os programas. É melhor do que sabendo tudinho.
Porque o cristão que assiste Big Brother, rapaz, o Big Brother, ele foi escrito totalmente por Satanás, pelo coisa. Só tem filho do diabo ali. A pessoa que tem coragem de botar numa tela da casa dela o Big Brother, rapaz, ela tá na antessala do inferno. Na antessala do inferno. Novela. Rapaz, a gente é homem, rapaz. Você bota o olho numa novela, você só vê carne, lascívia, crianças, do jeito que for. Toda mulher de novela é bonita e gostosa. É lascívia pura. O diabo preparou ali para o caba olha assim, eu digo, meu Deus do céu, como é que os não vão pecar, meu Deus, tem misericórdia. Porque a mulher chama. E tem uma coisa, pode ser feia, pode ser o que for. Porque o espírito, o demônio da pomba gira, ele dá uma atração à mulher que pode ser a mais feia do mundo. Aquela história, pegou uma toda torta. Eu digo, mas como é que tu pegou uma mulher feia dessa, rapaz? Uma mulher toda aleijada. Pois é, rapaz, eu gostei, foi aquele andadinho coxo dela. É o próprio diabo. Gostou do andadinho coxo dela, mesmo? Quer dizer, o diabo seduz. Engana. Toda mulher do diabo, ela é bonita, ela é atrativa, ela tem carne, ela chama atenção. É um negócio impressionante. Não tem nada de beleza física, não. Então a mulher de Deus tem que atrair pelo espírito, pelo interior dela, mostrar quem ela é no Senhor. Por isso que Deus diz aqui que ele é sedutor. O diabo que arrasta, o diabo que obriga, Você viu aquele programa Advogado do Diabo? Uma vez uma pessoa chegou, mas eu não entendi, pastor, o diabo foi ali. É porque quem fez aquele programa tinha um certo conhecimento. Porque tem um momento que o cara diz, você fez isso comigo, aí o diabo olhou para ele e disse, eu? Fiz nada, eu lhe ofereci. E você quis. É verdade, está aqui. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Quem é o falso profeta? Os pastores que estão pregando mentira por aí, prosperidade. Está lá a besta, vai para junto com o diabo, com tudo. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, pela eternidade. Por toda a eternidade, eles serão atormentados no lago de fogo e enxofre, de dia e de noite. Então, o que podemos seguramente afirmar até aqui sobre o inferno, baseado no ensino que Deus nos deu nestas passagens, é que Deus tem como objetivo, como propósito, nos chocar, literalmente nos meter medo, nos enchendo de horror e pavor, só em pensar da possibilidade de ir para esse inferno com tantas facetas terríveis. Deus assusta a gente. Deus fala, Deus mostra. Isso aí é o inferno. Tem que ir para o inferno? Isso aí é o inferno. O objetivo de Deus é esse. Na verdade, o que vemos nas Escrituras, quando Deus discorre sobre o inferno, é a vontade que Ele, Deus, tem, que nós tenhamos a consciência de que o inferno é um castigo eterno muito, muito pior do que nós podemos humanamente conceber. Assim como Ele, Deus, o inverso é verdadeiro. Ele, Deus, quer da mesma forma e nos ensina com a mesma ênfase, para que tenhamos o conhecimento de que a vida eterna com Ele, Deus, é infinitamente melhor do que humanamente possamos imaginar. Então vale a pena você trocar os prazeres daqui pelos prazeres eternos. Deus tenta na Bíblia, usando os anjos, usando a palavra, dizendo, rapaz, o inferno é não queira, não deixe o diabo lhe seduzir e lhe levar para o inferno. Não vá, aguente aí, meu amigo, que o céu é muito melhor do que você imagina, assim como o diabo é muito pior do que você imagina. É isso que Deus quer na Bíblia nos ensinar. E é isso que Deus quer usar os homens que pregam para alertar a igreja. Por isso as Escrituras são tão minuciosas, quando definem e nos dão fatos específicos sobre o inferno, deixando claro que o tal inferno é um castigo consciente, eterno, interminável, como nós já vimos. Vamos ver Judas 1, 12 e 13. Olha,
Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Não tem negócio, não, é para sempre. O sedutor deles é o diabo. Agora, o castigo é para todos os séculos dos séculos. Ao contrário do que algumas falsas e enganosas doutrinas afirmam, não existe a possibilidade de libertação daqueles que são destinados ao inferno. Não existe. O livramento do inferno sem Jesus Cristo não encontra nenhum fundamento bíblico. Não tem como. É inferno e não tem quem tire. Uma das maiores mentiras pregadas e ensinadas por grandes instituições religiosas é a existência do purgatório. Que meninice, rapaz. Que alegoria. Que palhaçada. Purgatório. Eu fui dar uma lida, que eu vou para ter conhecimento, mas chega a me... Eles afirmam que nesse lugar que eles inventaram e chamaram de purgatório, é o lugar onde as almas são purificadas depois da morte. É o que eles dizem. É uma coisa totalmente absurda, totalmente antibíblica. Não existe nada, nem parecido na Bíblia, que possa chamar-se purgatório. Não tem. Imaginação. Para vender, né, a troca do pecado. Purgatório, na verdade, não, é uma doutrina do anticristo. Pois ele nega totalmente que necessitamos de Cristo como único caminho para a vida eterna. E diz que alguns pecadores sofrerão temporariamente no purgatório, onde serão purificados e depois entrarão no céu. Você já pensou um negócio desse? Acaba negar Cristo? Não, rapaz, não tem negócio de Cristo não. Você vai, você morre, chega lá, você fica lá na antessala do céu, se purificando, é? Onde é que está isso na Bíblia, rapaz? Você está vendo por que eu peguei de Gênesis e Apocalipse para falar de céu e inferno? Céu, aonde é que tem purgatório na Bíblia, rapaz? E olha a quantidade de gente enganada. Esses dias a Rosana estava num velório, e disse que o cara pregando lá, era um pastor. Aí tinha uma mulher, mulher católica, e disse que tinha teologia. Aí foi falar da pregação, e disse, o pastor foi muito feliz. Ele só não falou do purgatório. E a Rosana é muito tranquila na maneira de falar. Mas graças a Deus eu fiquei olhando para a cara dela. Eu quero saber qual foi a resposta dela. Aí ela olhou para a mulher e disse, interessante. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Eu nunca vi falar no purgatório da Bíblia. Você sabe onde é que está? Ela falou de maneira sábia. Aí a teóloga disse assim, agora você me pegou. Agora você me pegou. Não, eu também nunca vi, não. Como é que pode, meu irmão? A pessoa é teóloga, aí fala de purgatório, quando você pergunta, você não sabe. Você está vendo como é? Como as pessoas aceitam as coisas, rapaz, e se fecham para a verdade. Tá indo por que é que eu prego assim? Toma a palavra, toma o versículo, toma a palavra, toma o versículo. Não tem versículo, é texto fora de contexto. Não tem. Porque todo texto fora de contexto é usado como um pretexto para uma doutrina que querem, né? Mas não, Deus junta, Deus fala a Bíblia inteira, não tem como. Aí as pessoas se endurecem o coração e o cara inventa uma coisa que não tem na Bíblia e todo mundo aceita, rapaz. Eu fico, meu Deus, como é que pode? Eles dizem que o purgatório é a antessala do céu.
É a sala de espera, ó. E é por isso que eles rezam pelos mortos, para que os pecadores mortos que estão no purgatório sejam purificados e entrem no céu. Onde é que tem isso na Bíblia? Nós vimos aqui, rapaz. Vai ser devolvido todos os mortos, é inferno, o da esquerda para o inferno, o da direita para o céu, acabou-se. É o único fundamento que nós temos na Bíblia. Pessoas distorceram a verdade. E distorcerem a verdade. Até que não me admira. É fácil, isso aí é fácil. O cara distorcer, o cara inventar, o cara mentir. Mas o que me escandaliza, meu irmão, é o número de pessoas que acreditam e seguem o ensinamento totalmente fora da palavra de Deus. Porque não tem, nem na Bíblia católica, não tem em canto nenhum. Eu fico, meu Deus, como é que pode? Você inventar uma coisa, está certo. Agora, milhões de pessoas acreditar nisso, isso aqui me choca. Isso aqui me deixa pasmo. Com tantas pessoas inteligentes. É um negócio muito... A doutrina do purgatório é verdadeira, tanto quanto a doutrina enganosa da existência do Papai Noel. Do jeito que é verdade o purgatório, é verdade Papai Noel. A doutrina do purgatório é verdadeira tanto quanto a falsa doutrina da Páscoa, que coelhos botam ovos. Coelho botar ovo. Tu já pensou, coelho botar ovo? E tem uns que comem cacau, porque só põe chocolate. Tu já pensou um negócio desse? A doutrina do purgatório é verdadeira tanto quanto a doutrina mentirosa que prega e comemora o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. Pega o nascimento de Jesus Cristo no dia 25. Nunca ninguém foi na Bíblia para perguntar. Aí estão festejando o nascimento de Jesus. Jesus nasceu, foi longe de 25 de dezembro. Quem nasceu no 25 de dezembro foi o Deus Sol. Olha, ele não sabe. Aí o diabo foi, enganou por aqui. É Jesus, é Jesus. Aí eles comemoram o 25 de dezembro. Tem a pregação aí, a verdade sobre o nascimento de Jesus. Eu boto na Bíblia todinha aqui. Provo que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Provo quem foi que nasceu. Está tudo ali na Bíblia. É só pegar a pregação. Mas está aí a mentira. Está aí a mentira. Porque eles têm, sabe, audiência para isso. Ao ponto, meu irmão, o pai da mentira é o Satanás, a Bíblia diz, meu irmão. E o mundo criou o dia da mentira. Você já pensou? E tem crente que entra nessa, meu irmão. Rapaz, o pai da mentira é o Satanás. Um dia você bota como honra a pessoa, né? Você pode ver que tem dia aí que é tudo que é santo, não é honrando o santo, né? É São Briguelinho, é São não sei quem, todo santo tem um dia. Mas o dia da mentira, cara. Você já pensou um negócio desse? E o mundo inteiro entra nessa. Brincadeira o quê, meu irmão? O cão está ali pegando, rapaz. Não tem negócio de brincadeira não, rapaz. O pai da mentira é o diabo. Como é que você institui um dia da mentira, rapaz? Como é que eu vou dizer para uma criança minha, um filho meu, não minta, se ela diz, mas tem um dia da mentira, que exalta a mentira, que honra a mentira. É assim como o purgatório. Mas, deixando as fantasias e as mentiras de lado, vamos à verdadeira palavra, né? Quase encerrando, mas deixar claro que o inferno também não é somente a ausência de Deus. Porque nós sabemos que o pecado nos separa de Deus e leva o homem à morte eterna, que é a separação do homem de Deus. A morte é a separação de Deus. Mas o pecado, ele não é a ausência de Deus, não. O inferno. O inferno também é a experiência da presença de Deus no homem. Como é, pastor? O inferno é a experiência da presença de Deus no homem? Sim, é. Só que de forma punitiva, ou seja, estar no inferno, além de tudo, é também estar na presença de Deus, recebendo da ira dele. É a ira de Deus sobre aqueles que estão no inferno. No inferno, não há prazer em Deus estar conosco. Pelo contrário,
Quem está no inferno sente a presença de Deus através da sua ira. Então não é a ausência de Deus não, tem a presença de Deus com a ira dele. Deuteronômio 31, 17. Neste dia a minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústia o alcançarão, que dirá naquele dia, não nos alcançaram este mal, por não estar o nosso Deus no meio de nós? A ira de Deus se acenderá contra aqueles que estão no inferno. Juízes 2:12. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e adoraram e provocaram o Senhor a ira. 2 Samuel 6:7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação, e que venham eles em tempos determinados, todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. Está em Esdras 10:14. E aí Deus vai mostrando a ira dele. Temos no Novo Testamento. Por isso, João 3:36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Muita gente está na igreja, mas nega o Evangelho, questiona o Evangelho, está negando Deus, a ira de Deus está sobre ele. Porque negar o Evangelho é negar Jesus Cristo. Romanos 2:5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Hebreus 10:31. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, o tormento, o sofrimento, a angústia, dor, choro, ranger de dentes, destruição, fogo eterno, lago de fogo e enxofre, tudo isso é inferno. Mas também a experiência que o homem sofre da ira de Deus como um fogo consumidor. Porque Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O inferno também é também a experiência terrível que o homem passa relativa à condenação e à privação de tudo que Deus tem de bom, valioso, agradável e proveitoso. É muito duro as pessoas que estão afastadas de Deus. As pessoas que endurecem o coração contra a palavra de Deus. Ele diz, mas segundo a dureza do teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Isso aqui Deus está dizendo ao que é crente e ao que não é. Ao que se diz de Deus e ao que não é. Todos vão ser julgados. Agora, os que estão na igreja é o primeiro. Olha o que ele diz aqui. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro. Ao crente primeiro. Por que você não conhece a palavra? Por que você está fazendo mal? Você não conhece a palavra? Por que você tem ódio no coração? Tu vai ser o julgado. O primeiro julgado vai ser esses. Depois os que estão fora. Você não conhece? É o que Deus diz. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. Então, quem faz o bem também na igreja é o que vai receber primeiro. Não tem negócio de, é porque eu sou crente, é porque eu sou aquele. Não, 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 não. A salvação é individual. Ou você recebe o castigo primeiro. O que é que acontece comigo se eu estou na igreja, pastor? Ou você recebe o castigo primeiro do que o do mundo. Ou então você recebe a bênção primeiro do que o que está no mundo. É isso aí. Porque Deus diz primeiro o judeu, depois o grego. Em uma conversa sobre o inferno com o pastor Júnior, ele acrescentou algo que encontramos fundamento bíblico sobre o inferno.
que o inferno, ele não é limitado a um lugar, mas é também um estado de espírito em que a pessoa se encontra, que é muito bem expressado pela separação das coisas boas de Deus e pela presença de Deus através de sua ira. As pessoas que vivem na angústia, no sofrimento, pessoas que vivem... Você vê, né? É um inferno. Então nós podemos afirmar que todo lugar, estado físico, mental ou espiritual, que traz dor, sofrimento, angústia, tormento, tristeza, pode ser considerado um inferno. Ou seja, tudo que for excessivamente ruim e destruidor é sinônimo de inferno. Que é para nós, quando nós formos experimentando, a gente temer cada vez mais o inferno e se agarrar com Deus. É interessante que as pessoas, inconscientemente, ela tem uma noção de inferno, né? Pois algumas pessoas, quando passam por uma experiência ruim, como eu falei, elas afirmam, né? Rapaz, foi um inferno, passei o inferno. Porque é a maneira dela dizer que foi ruim demais. Pasmem, meus irmãos. Mas as Escrituras nos mostram que todas as pessoas que vão para o inferno receberam essa sentença para esse destino por sua própria escolha. Aqueles que se recusam a reconhecer Deus como seu único Senhor são julgados como incrédulos. São os que trocam a justiça de Deus pelo pecado. Quando negam a justiça de Deus, rejeitam Jesus, seu Senhor e único Salvador. João 3, 18 e 21. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não ser arguído as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Meu Deus, não dá para a gente fazer, mas o que Deus está dizendo aqui é que o cara, quando ele está em pecado e ele não quer se ajeitar, ele não vem para a luz. Por quê? Porque a luz ilumina. E o cara está nas trevas. Aí se ele se encontra onde tem a palavra, onde tem a luz, vai aparecer os defeitos dele. Aí ele não quer, é isso que está dizendo, ó. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz. Aborrece quer dizer, não quer chegar perto. E não se chega para a luz. Por quê? A fim de não serem arguídas as suas obras. Você está escondido, está cheio de pecado. Quando chega na luz, quando chega na igreja de Siloé, palavra, verdade, luz, ao cabo, eita rapaz, minha sujeira está aparecendo. Aí ele, ó, tira o time. Ou então, ele vem para a luz e se arrepende. Ele diz assim, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. Pronto. Por isso é que a minha vida é transparente, minha vida é aberta. Eu quero que as minhas obras sejam manifestas. Por isso que eu não tenho sigilo bancário, eu não tenho sigilo, pode, quem quiser pode pegar, pode pegar. Eu autorizo em público, já botei em rádio, sigilo bancário, sigilo imobiliário, nada, eu não tenho nada. Eu quero imposto de renda, pode levar. Agora eu quero ver um bem meu, que não tenha no meu nome no imposto de renda. Eu quero ver. Tenho comprovação de tudo que eu tenho declarado no imposto de renda. Por isso que eu falo. E quando esses pastores mercenários vêm com os zoados, eu digo, traga seu imposto de renda. Eu abro a minha vida, abro a sua, deixa eu fazer uma auditoria. É minha área. É minha área. Deixa eu fazer uma auditoria nas suas contas. Cadê aquele que quer conversa? Pula bem acolá. Chega nem perto. Eu abro minhas contas, você abre a sua. Manda examinar a minha, deixa eu examinar a sua. E vamos declarar no Facebook. A Creuza mora comigo aqui, não é muito entendida das coisas. Ela ia perguntar o que era Facebook. Eu digo, Creuza, face em inglês é face. E book é burro. Aí ela disse, pastor, é face de burro? Eu digo, é cara de burro. Ela está contando por aí. E a minha diz, pai, não faça isso, ela vai dizer que foi o senhor. Eu digo, ninguém acredita. Não adianta. Quem tem credibilidade demais pode brincar. Eu só vou dizer, não, tem perigo de ter sido o pastor Humberto, não. Então, transparência, não tenho que esconder não, meu amigo. Aí o cara quer vir falar de mim, mostra a tua vida, cara. Essa, vamos abrir nossas contas. Vem não, melhor ficar calado para lá mesmo. Melhor ficar para lá mesmo. Agora,
2 Tessalonicenses 2,9,2 diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Eles apresentam mentira, sinal na igreja, faz mal zoada, mas é a eficácia de Satanás. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Essas pessoas que estão lá, estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade, não tiveram amor à palavra, eles não querem a palavra, eles querem a mentira, eles não querem a verdade. Aí estão lá, aí a Bíblia diz, está aqui, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Sinagogas de Satanás trabalham com a eficácia de Satanás, fazem acepção de pessoas, recebe o rico imundo e escanteia o pobre santo. Onde é que Jesus faz acepção de pessoas? Onde é que Jesus deixa de receber um pobre? Deixa de receber um negro? Deixa de receber um homossexual para ele virar homem? Da igreja de Deus recebe, para ser tratado, para ser curado, para ser liberto. Mas eles não querem trabalho não. Está lá, a igreja de Baturité. Pegamos os meninos da rua, está lá. Viviam mendigando, fizeram de tudo. Não querem, estão com ódio da igreja. A igreja é desse tamanho. Por quê? Porque estamos fazendo a obra de Deus. Estamos pregando a obra, o evangelho para aquelas crianças. Foi lindo, preguei duro lá. As crianças ficaram... O diácono chegou e disse que o pastor Humberto tem que vir. O pastor Humberto, as crianças me chamando lá. Por quê? Amor à verdade. Preguei desse jeito lá, preguei duro. Era para a criança, se fosse normalmente, as crianças não queriam nem conversar comigo. Vieram me abraçar, vieram... E o diácono Roberto Carlos disse que estão me chamando lá. Ah, a gente precisa falar com o pastor Humberto. Tudo desse tamanho. Tudo criança. O cara chega, prega uma palavra desse jeito, dura. Aí as crianças querem passear, apavorar. Vem, sabe por quê, meu irmão? Amor à verdade, sinceridade. É por isso que Jesus disse, se vós não se transformarem, não forem como uma dessas criancinhas, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aí, em vez de chegar e dizer, rapaz, está lá, o cara fazendo bem, vem lá de Fortaleza, se deslocando os irmãos com seus finais de semana. Está lá pastor Júnior hoje, com a família. Era para dizer, meu Deus, obrigado, obrigado. Ódio, estão com ódio da igreja. É para lá, Satanás. Pode ter raiva de mim. Pode ter que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Abençoar, orar pela essa juíza. Juíza lá, 4, 6 crianças da igreja numa briga lá, a mãe não presta, queria tirar as crianças da igreja. A juíza disse, se você tirar as crianças da igreja, perde a guarda. Porque estavam na rua, mendigando, se encaminhando para o crack. A igreja pega, ensina, as crianças estão uma bênção, aí a mãe que não cuidava, agora que veio tirar da igreja. Foi para a justiça, a juíza disse, ou volta para a igreja, ou você perde a guarda. É Deus trabalhando no coração de uma mulher dessa, que a gente tem que abençoar, pedir a bênção de Deus sobre a vida dela, e que Deus levante mais autoridades dessa forma. Nós estamos fazendo o que o Estado tem que fazer. Quem é que está ganhando dinheiro? Por isso é que eu digo, Satanás, pega minhas contas para ver se tu vê algum dinheiro da igreja. Agora tu vem, vai ver lá quanto Deus manda eu botar. Demônio. Por isso que não vem. Por isso que não vem. Porque para vir vai ter que falar. Para mim vai ter que declarar. Aí não pode. Não, rapaz, ele pega o que ele tem e aplica na obra. Quem é que faz isso? E chamando os outros irmãos, meu irmão, vamos fazer isso, nós estamos juntando tesouro no céu. Eu vejo aquelas crianças ali, tem uma irmã lá que chegou com 6 meninos, 6, uma irmã só. Não sei, era um bocado de pai, mas era um bocado de menino também. Ela disse, meu irmão, você não vai nem pegar a Bolsa Família, aqui é Bolsa Multidão. Porque 6 meninos, pai, é Bolsa Multidão. Mas a gente recebe. E estou na luta, pedindo a Deus que nos dê condição. Fazer um abrigo lá. Tem. Aí o Estado era para pegar.
Rapaz, esse cara não... Bota o Ministério Público para fiscalizar, rapaz. Agora só dá dinheiro para ladrão. Por que não vai uma fundação nossa com 12 anos, não recebe um tostão? Só dinheiro nosso, dinheiro nosso, dinheiro nosso, ninguém vê isso. Satanás. Agora se fosse para roubar, se fosse para botar no meu bolso, aí estava sobrando dinheiro. Como chegou uma vez aí, uma dessas igrejas que eu saí, eu pastor com a cara mais lisa no mundo, rapaz, veio uma equipe aí, não sei de onde, ofereceu 5 milhões para a igreja. Eu digo, coisa boa, rapaz, dá para fazer um bocado de coisa. É, assim, tem um detalhe, né? A gente dá o recibo de 5 milhões e recebe 2,5. Eu, como é, cara? Rapaz, isso é lavagem de dinheiro, rapaz. Não, saí de lá, não sei se receberam, só sei que ficou rico ligeiro demais. O inferno é grande, mas só vai entrar gente. Nem dinheiro, nem nada. O que é ruim é isso. Porque se o cara pelo menos levasse para o inferno, né? Ele achava até bom. Mas não leva não, leva não. Vai ficar queimando lá. Nuzinho da Silva. E não morre não, viu? O cara vai pedir para morrer e não morre não. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem por não acolherem amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Todas as doutrinas que apresentam outras possibilidades de salvação além de Cristo, são malignas. E as pessoas que as defendem, consciente ou não, são agentes do Satanás, trabalhando para levar outras pessoas ao inferno. A verdadeira palavra de Deus ensina sobre a existência do inferno, de maneira, como eu disse, minuciosa, com o propósito de nos alertar, de nos chamar para aceitar a graça de Cristo, a única que livra do inferno. Enfim, meus irmãos, o amor e a misericórdia de Deus nos avisa, nos alerta, nos adverte da realidade da existência do inferno, a fim de que possamos olhar para Cristo e encontrar nele a única salvação do terrível inferno de fogo. Nós temos que ter consciência do inferno. Ele é uma realidade, como nós enxergamos essa luz, como nós enxergamos essas cadeiras. E a Bíblia diz que o juiz vem como ladrão à noite. Ninguém sabe. Por isso que nós temos que estar apostos, vigiando e orando. Eu sou tão feliz. Sabe, eu seria milionário. Teria muito mais bens se eu não aplicasse na obra de Deus. Mas graças a Deus Ele me deu essa... Porque o que eu tivesse ficado a mais era maldição. Porque não é meu, é de Deus. Eu vivo plenamente feliz. O relacionamento que eu tenho com minha família, com minha esposa, não tem dinheiro. Deus me entrega isso aqui para me usar para a glória dEle. Porque eu não preciso disso aqui para ser feliz. Muita gente pensa que é, mas não é não. Eu sou feliz é pregando. Eu sou feliz é vendo as pessoas saírem do inferno para perto de Deus. Eu sou feliz é vendo famílias restauradas. Eu sou feliz vendo Deus fazer casamentos aqui que o diabo não vai separar. Eu sou feliz é vendo homens quebrados se transformando num verdadeiro homem, num sacerdote de Deus. Mulheres serem mulheres dignas, mulheres fiéis, mulheres submissas, porque a mulher que é submissa a Deus, ela é submissa ao marido dela. Porque ele é apenas um representante. Quando a mulher não se submete a Deus, ela não se submete ao marido. Mas quando a mulher se submete a Deus, não tem como. Ela vai se submeter ao marido dela. Vai ser uma verdadeira carne. Uma só carne. Como Deus fala que seja. Por isso nós defendemos, nós lutamos. Por isso eu sou feliz, rapaz. Vejo uma ruma de homem desse aqui, sem se prostituir, sem ficar, sem se agarrarem, sem se defraudarem. Homens solteiros e mulheres solteiras de toda idade. Que eu posso botar na frente, chamar as crianças e dizer, olha aqui o exemplo, olha aqui. Essas crianças crescerem desse jeito. Recebendo a mesma visão no colégio. Em nome de Jesus, Deus está nos levantando para uma nova geração. Nossos filhos não são do diabo, nossos filhos são de Deus.
aqueles que forem gerados aqui, aqueles que já nasceram, Deus tem um propósito para cada um deles aqui. Nós não vamos abrir mão de lutar por essas gerações do Senhor. Nós vamos fazer a diferença nesse século imundo. Nós vamos, porque o Senhor é conosco. Que o nosso Deus e Pai receba a nossa gratidão por Cristo, nosso Redentor e nosso resgatador do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. 1 Pedro 1,3. Nós possamos falar isso para o Senhor com gratidão. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo entre os mortos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.